Shalom. Hoje eu vou tentar trazer algo aqui que nós estamos muito perto de algo, né, que vai acontecer diante da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão fazer escolhas de suas vidas e não vão conseguir perceber que assim estão lá fazendo, tá? Eu não sei se aos mais novos aqui, eu não sei se o pessoal ainda brinca, né, dessa forma, mas os mais velhos aqui lembram de uma brincadeira que chamava era Seu Rei Mandou, né? E aí cada criança tinha uma vez, né? Aí diz assim: Seu Rei mandou correr e tocar naquele muro do outro lado da rua. Aí todo mundo corria, tocava no muro e voltava, né? Aí outra criança chegava e dizia: Seu rei mandou ir ali dar um peteleque na orelha do cachorro, né? Aí poucos corriam, dava o peteleque e voltava, porque o pessoal tinha medo do cachorro, né? Mas a questão é: seu rei mandou, né? E aí você vê que quem tem poder, ele dita a regra que tem que ser seguida, né? Ou seja, cria a lei, cria mandamentos, né? E aí, quando você escolhe seguir mandamentos, você está escolhendo quem está mandando em você, quem está lhe dominando, tá? Domingo que vem vai ser a eleição. Toda eleição eu tento passar isso. E olha que eu já fui um dos maiores defensores do que o pessoal fala hoje, né? Estado democrático de direito, a democracia, né? E a gente sempre vê como uma coisa boa. Mas a democracia, no final das contas, é você escolher qualquer outra lei. Você até cria lei para você mesmo. Outras pessoas criam lei para você, mas você não para obedecer a lei que é mais importante para a tua vida, que é o manual de instrução do ser humano, né? Que é a Torá do Eterno. Ele criou o ser humano e disse qual era a regra para o ser humano seguir. Assim como o boi, ele é um animal grande, forte, pode comer carne, mas ele come grama, ele come vegetal. É isso de que ele se alimenta, né? Ou seja, o Eterno deu uma instrução a ele e ele está seguindo. Já o leão não. O leão, o Eterno, todos os animais comiam vegetais, né? Mas o leão, depois do pecado de Adão, ele passou a ser carnívoro, né? Ou seja, ele come carne, bebe sangue, e o Eterno disse que isso vai, todos os animais que cometem, né, isso, até os animais pagarão por esse preço do pecado. Olha que interessante. Até aqueles que fazem isso vão sofrer. Está na Torá, está nos profetas, né? Então você vê que os animais que não são racionais como nós somos, né, ou não têm o nível de racionalidade que o ser humano tem, até eles, na inconsciência dele ou na falta de entendimento deles, ainda assim pagarão o preço do pecado que vão estar cometendo. E olha que a culpa não é nem deles, a culpa foi todinha de Adão, né? Olha que interessante. Então imagina um ser humano que diz conhecer o Eterno, que diz que leu a Bíblia, que diz que já leu 1000 vezes a Bíblia, eu entendo tudo, aí eu estou no Evangelho desde 1900 e bolinha, né? E ainda continua desobedecendo a instrução que o Deus de Israel deu. Ou então, não diga que acredita no Deus de Israel. É muito simples. Não, eu acredito em qualquer outro Deus, menos no Deus de Israel. Porque se você for olhar, comer carne de porco, algum Deus aí na face da terra manda que coma carne de porco. Quando você come, você está desobedecendo o que o rei de toda a criação mandou você fazer para obedecer àquele que não criou nada, que nem Deus é, você passou a obedecer a ele, comendo carne de porco, né? Um desses deuses, eu posso dar o nome dele de Antíoco, né? Antíoco é um desses deuses
que quando chegou no poder, que era rei, que dominou muitos reinos, ele achou que era um Deus e chegou lá em Israel e ditou regras para o povo de Israel. Não podia guardar o Shabat, senão morria, e tinha que comer carne de porco, senão morria, né? E aí o povo de Israel, aqueles que serviam a Deus, tiveram um dilema. Eu vou obedecer ao Deus Antíoco, um ser humano que não criou nada, né? O máximo que ele pode fazer é matar a minha carne, ou eu vou obedecer ao Deus de Israel, que criou tudo e pode destruir a minha carne e o meu espírito. E aí a gente entra lá no dilema de Macabeus, né? A mãe com os filhos, né? O senhor lá com 80 e poucos anos, aí o cara diz, olha, mata tu um boi e diz que é carne de porco. Tu não come carne de porco, mas tu vai e diz que é, porque a gente não quer ver tu morrer não, a gente não quer ver você sofrer, né? Aí ele diz, ó, eu já vivi esse tempo todo, o Eterno me abençoou, me deu esse tempo todo de vida, e eu vou trocar tudo que o Eterno me deu e o mundo vindouro por mais quantos anos de vida? Eu tô com 80, talvez eu viva mais 5, 10 anos, mais do que isso vai ser muito difícil, e eu vou estar trocando tudo que o Eterno me deu e tudo que o Eterno ainda pode me dar por 5, 6 anos de vida? Não me interessa não, eu não vou comer e morro. E outra coisa, qual é o testemunho que eu vou dar para os jovens, ou seja, a próxima geração, né? Você vai ver os argumentos do rapaz lá, é interessante. Vão lá, dê uma olhada em Macabeus, né? Eu acho que Macabeus 7 e 8, ou é 6 e 7, segunda Macabeus 7 e 8, se eu não me engano, é por ali mais ou menos, eu não lembro os capítulos agora, né? Os irmãos sabem que eu não sou muito bom de números decorar, né? Mas está lá a história. Então você vê que Antíoco chegou como um rei, como um imperador, e deu esses 2 decretos. E se você parar para prestar atenção, muitas vezes eu já falei isso aqui, a humanidade até hoje está seguindo esse decreto. Eles não estão guardando o dia do Senhor, porque eles guardam o sábado, quando guardam, acreditando que é o dia do Senhor, mas não é. E guardam o domingo, sabendo que não é o dia do Eterno, mas estão guardando o domingo. Ou seja, eles estão seguindo o decreto de Antíoco. Eles estão comendo carne de porco do jeito que Antíoco mandou. Ou seja, o decreto que Antíoco deu lá 500 anos antes de Yeshua nascer, a humanidade, 2.500 anos, hoje ainda está obedecendo o decreto de Antíoco. Permanecem vivos fisicamente, estão andando pela terra, igualzinho ao bode lá no Yom Kippur, que um é morto e completamente queimado, que é oferecido ao Eterno, e o outro ele é sangrado e solto no deserto. Ele fica andando no deserto e o sangue escorrendo e vai chegar um ponto que ele vai morrer. Ou seja, muitas dessas pessoas hoje que estão comendo carne de porco e não estão guardando o sábado, elas estão andando sobre a face da terra, sangrando, morrendo aos poucos e não conseguem perceber. E no final, ela foi dedicada a Azazel. Lembra que um bode, o que o Eterno foi dedicado ao Eterno, ele é completamente queimado, completamente consumido. Só fica ali as cinzas do que foi selecionado por Eterno. Mas muitos não querem passar pelo fogo. Muitos não querem ser batizados pelo fogo. Não querem, eles querem o quê? Receber o espírito do fogo, ficar aí fazendo essas piruetas que as igrejas fazem. É esse o fogo que eles querem, tá? Mas aquele fogo de tirar aquilo que não agrada ao Eterno de ti, fazer a pressionar para você estar fazendo a vontade de Deus e não a tua, por esse fogo ninguém quer passar, não. Ninguém quer ser realmente completamente queimado para ser purificado, como a prata é no fogo, né? Como a prata é no fogo, que ele esquenta e as impurezas saem e fica só a prata. Quando o Eterno se vê nessa prata, que ele olha, que a prata vira praticamente um espelho, que ele olha e vê o próprio rosto dele na prata, é que ele retira a prata. Até então, se ele não vê o rosto dele, ele esquenta mais, até a completa destruição. Enquanto ele não vê a face dele em você,
ele vai esquentar até a tua completa destruição. Levítico 26, se eu não me engano, está lá. Certo? Então, olha que interessante, né? Obedecer leis. Seu rei mandou dizer que vá lá e escolha uma pessoa que está cheia de demônios para te representar, para você enviar ele. Agora não é para Brasília não, né? Mas vai enviar ele para as câmaras municipais, para ele ir lá na democracia, o meio em que os espíritos das trevas governa e cria leis para o povo obedecer, criar leis para você. E quem vai fazer isso? Você, com sua própria mão. É você que vai fazer isso. Não é Satanás, não. Não venha botar a culpa em Satanás, não. Satanás está lá na televisão. É a voz do povo. É a democracia. É o meio pelo qual o povo governa. Ele só está fazendo isso. Influenciando a sua mente o tempo todo. É como aqueles dois anjinhos, um no ombro e outro no outro, que fica dizendo, vai. Ela é casada, mas ela quer. Ninguém vai saber, não. Vai lá. Aí é uma vez, duas, três. Está destruindo uma família. Ou seja, Satanás, da mesma forma que usou a serpente, aí a serpente foi e enganou Eva, e Eva foi e enganou Adão. Destruiu a família perfeita, que era o propósito pelo qual o Eterno criou no Jardim do Éden. 2 minutos. Rapidinho, irmão, eu tenho que pegar uma encomenda aqui. 2 minutos e já volto. 2 minutinhos. Desculpa, voltei. Bem, então, resumindo, né? Eu acho que os irmãos já entenderam a mensagem que eu quero passar. Tenham muito cuidado com o que vocês vão fazer domingo, certo? Porque seu rei mandou dizer que é para escolher uma pessoa, né? Você vai escolher uma pessoa domingo, seu rei mandou dizer. Seu rei mandou dizer. Olha o que eu estou falando. Seu rei mandou dizer que é para ir domingo na urna, votar e escolher uma pessoa que ela vai te representar para escolher leis para você obedecer. Olha que interessante. A pergunta correta é: qual é o teu rei? Porque se o teu rei for esse que traz a Shalom do mundo, e qual é a Shalom do mundo? A Shalom do mundo é, você vai lá, escolhe uma pessoa para te representar e criar leis para você obedecer. E aí você vai estar em Shalom com a democracia. Ou seja, uma Shalom, né, que o reino de Deus rejeita. Agora, se você, domingo, fica em casa e obedece às leis que o teu rei mandou obedecer, que é Yeshua HaMashiach, ele mandou o quê? Fazer a vontade do teu pai. E aí, essas leis é que mandam em você. E aí você que sabe, né? Só que você obedecendo ao que o teu rei mandou, e o teu rei, Yeshua HaMashiach, ele veio, morreu por você, ele carregou o teu pecado, carregou tuas enfermidades. Que tipo de rei é esse? Se você for ver, o rei Davi era um rei bom para Israel. Ele era ruim para si mesmo, mas ele era um rei bom para Israel. Inclusive o Eterno usou a vida dele para unificar Israel, coisa que Saul tinha destruído, né? Olha que interessante. E aí Davi chegou numa situação lá que ele errou, ele pecou, e o Eterno ficou irado com Israel por causa disso. Nem por isso ele deixou de ser um rei bom para Israel. Claro, ele tinha os conflitos deles internos, né? E terminou repercutindo, ok? Mas o Eterno deu lá opções a ele, né? Você, parece que era 6 meses com uma peste, uma praga, né?
3 anos de seca, ou cair na mão do Deus vivo, né? Através dos inimigos. Os inimigos vêm com a espada. Aí o próprio Davi disse: maldito aquele que cai na mão do Deus vivo, né? Ele mesmo disse: ó, eu mesmo não quero cair na mão do Deus vivo, né? Então, bota aí 6 meses de praga. E aí morreu, nessa época, se eu não me engano, 20 mil pessoas de Israel com uma peste grave, ok? Eu não me lembro dos detalhes não, mas a história é mais ou menos essa. O que eu quero dizer é que Davi, ele não quis se tornar maldito por causa daquela geração, não. Ele disse: maldito o homem que cai na mão do Deus vivo. Mas Yeshua, o teu rei, ele veio e se tornou maldito, caiu na mão do Deus vivo, toda a ira do Eterno recaiu sobre a vida dele, ou seja, toda a raiva que o Eterno tinha ia recair sobre todos os desobedientes. A ira de Deus, porque é falado ira, certo, de Deus, recaiu sobre um homem só, em vez de cair sobre toda a humanidade. Esse rei veio e fez por ti e por todas as outras gerações que vai vir no futuro ou as que passaram. Mas esse rei que te diz com uma voz suave, uma propaganda bonita na televisão, esse rei aí não fez isso por ti, não. E ele está te ordenando que domingo você vá lá e escolha um líder para governar sobre ti, como está lá em 1 Samuel. E muitos desobedientes à palavra do Eterno, dizendo que conhece a Deus na intimidade, estão indo na urna votar. Eles vão lá escolher um endemoniado para representar ele lá na Câmara de Vereadores, né? E daqui a 2 anos vai ser lá em Brasília, para criar leis para governar a vida dele. Se você fica em casa, você fica na Shalom, buscando primeiro a justiça do reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. É uma Shalom que esse que está mandando você ter Shalom com ele não prega. Ou seja, o mundo, o príncipe desse mundo, é ele que está ordenando. O rei que manda você ir lá votar e escolher um endemoniado por ele mesmo, fazer leis para governar a tua vida, e muitas vezes a pessoa ainda vai e escolhe o representante, ele vai lá, cria leis para governar a vida dele, e depois ele vai e desobedece essa lei, de tão desobediente que ele é, né? Até as leis que ele mesmo ajudou a ser criada para governar a vida dele, ele vai e desobedece, né? Essa é a questão. A pergunta correta é: o rei mandou dizer, qual é o teu rei? O príncipe desse mundo? Então é ir lá domingo escolher, né, um governante para governar sobre ti, como lá em Samuel. Nós queremos que tu peça a Yahua um rei igual às outras nações para governar sobre nós. Um rei igual às outras nações. Ou seja, muitas nações aí usam da democracia. Vai ver as obras dela? Ou parlamentarismo, ou seja lá o que for, qualquer tipo de meio político que você escolher aí é afronta direta à obediência ao Eterno. E aí é só ver como o mundo está. E as coisas estão se intensificando cada dia mais, né? Está tendo uma escalada muito grande. Bem, o que eu quero falar é do que o meu rei mandou dizer, tá? O meu rei mandou eu fazer. Melhor dizendo, o meu rei me mandou fazer. Eu estou falando do meu rei, ok? Vamos lá. Porquanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, quem for de Israel, amém. Quem não for, não precisa se preocupar. Todas estas palavras, as bênçãos e as maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem onde quer que o Senhor, teu Deus, te dispense entre as nações. Ou seja, pode ser Egito, pode ser Babilônia, pode ser Nínive,
pode ser Brasil, Estados Unidos, onde você quiser. Quando isso recair sobre a tua vida, e quando te converteres a Yahweh, o teu Deus, como? Como é que tu vai se converter a Yahweh, o teu Deus? Onde tu estiver nas nações, você vê que aqui o Eterno está usando a vida de Moisés, profetizando o futuro. Ele já avisou a Moisés, assim como ele avisou a Abraão, que ele avisou, olha, os teus filhos vão para o Egito, lá eu vou libertar eles, vou levar eles para a terra, tudinho, mas depois eles vão se perder de novo, vão para as nações, mas eu prometo que eu ajuntarei eles. Aqueles que forem fiéis, eu vou ajuntar eles, né? Olha que interessante. Enoque, o Eterno promete isso em Enoque. Vai lá ler o livro de Enoque. Enoque profetiza o que profetizou a Abraão, profetiza o que profetizou a Moisés, profetiza o que profetizou sobre Yeshua. O livro de Enoque fala disso. E sabe o que é que os judeus ortodoxos dizem? Os judeus ortodoxos dizem que não é para você ler Enoque, porque Enoque é um livro mentiroso, fictício, tá? É uma ficção, ok? Eles não reconhecem, sabe por quê? Porque Enoque profetiza um teu Mashiach, Yeshua. Ele só não fala o nome Yeshua, mas profetiza. Agora fala de salvação muito lá, né? E aí, se você junta salvação com Yahweh, tem o nome do teu Messias, Yahushua, ok? E isso é interessante, muito interessante, né? Aí eles dizem, não, o livro de Enoque não é válido, é um livro que está fora, é apócrifo, é mentiroso, é um livro que não é mesmo, só que os apóstolos de Yeshua pregavam Enoque. E aí? Tu vai acreditar naqueles que servem a Yeshua, aqueles que são discípulos de Yeshua, ou naqueles que dizem que Yeshua não é o Messias, é um filho bastardo, de uma traição de Maria com um soldado romano, que ele está no Sheol, queimando em fezes de rato, morcego e assim vai? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, tem muitos que estão abandonando o cristianismo e indo para essa doutrina. Só que é uma doutrina um pouquinho disfarçada. É chamada de messiânico nazareno, techuvá. Tenham cuidado com a narrativa. Muito cuidado. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. A esquerda é o liberalismo total. Você vai ser salvo sem obedecer nada. Sai dela, povo meu. E nem o radicalismo da direita, o conservadorismo. Porque tudo que fala o nome de Yeshua, eles dizem que é maldito. Então tenham cuidado. Sabe por quê? Porque quando eles estão falando de Yeshua, quando eles estão falando de Jesus, eles estão falando que maldito é Yahweh que salva. Entendeu? Eles estão dizendo que o meio pelo qual Yahweh surgiu ou criou antes do mundo existir é maldito. Ou seja, Yahushua, a salvação de Yahweh, eles dizem que é maldita. E aí? Cuidado com essa democracia que faz você escolher. Ah, esse mandamento aqui eu sigo, esse aqui eu não sigo, esse aqui eu faço, esse aqui eu não faço. Shalom. Então, eu vou lá dar uma olhada depois, para ver o quanto é. Então, você vê que, né, o quanto é complicada essa história de religião. A questão é, vamos voltar à pergunta, né? Seu rei mandou dizer. Qual é o teu rei? O judaísmo ou o cristianismo? A pergunta correta. O teu rei é o judaísmo, o cristianismo ou Yeshua? Quem é o teu rei de verdade? Vamos ler o que o rei mandou. O meu rei, tá? Eu vou ler o que o meu rei mandou dizer. Quando te converteres a Yahweh, o teu Elohim, obedecendo a sua voz conforme o que hoje eu te ordeno. É uma ordem.
o rei mandou dizer: tu e os teus filhos e toda a disposição do teu coração e vontade de alma. Então o Eterno teu Deus mandará a sorte para melhor e se compadecerá de ti. E Yahweh, o teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará. Você pensa que você é livre, é? Eu vou para Caruaru. Eu vou para São Paulo. Eu vou para o Rio de Janeiro. Tu acha que é livre, é? Quando tu chegar lá, tu tem que pagar IPTU. Quando tu chegar lá, tu tem que pagar IPVA. Quando tu chegar lá, tu tem que pagar imposto no feijão, no arroz, na batata, para onde tu for. O Brasil é muito injusto, eu vou para os Estados Unidos, tem que pagar imposto, velho. Tu pensa que tu é livre, é? O imposto de Israel era para os homens meio shekel uma vez por ano. Mulheres não pagava, crianças abaixo de 25 anos não pagava, 20 anos não pagava, entendeu? Se tu acha que é livre, então o teu rei está fazendo um bom papel. Ele está conseguindo te enganar bonitinho, tá? Então, terá compaixão de ti e te restaurará novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Ainda que tivesses sido expulso para a terra mais longínqua debaixo do céu, lá o Senhor, o teu Deus, te trataria de volta para reunir em nação. Ele te repatriará para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número ainda mais do que os teus pais na antiguidade. E Yahweh, o teu Deus, dispersará a tua alma, como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor, teu Deus, com todo o teu amor do coração e toda a vontade da tua alma, e viverás plenamente. E Yahweh, teu Deus, fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários. Quando você parar de desobedecer, você vai parar de obedecer ao príncipe desse mundo. Entendeu? E só vai estar no reino. Você não vai mais obedecer ao príncipe desse mundo, ok? E Yahweh, o teu Deus, fará recair todas as maldições sobre os teus adversários, sobre os que odeiam e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, certo? Voltarás à sabedoria. Voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática os seus mandamentos que hoje te ordeno. Seu rei mandou dizer para você abandonar a falta de bom senso que você tem hoje e voltar para ele, como obedecendo os mandamentos que ele está te ordenando hoje. Ele falou essa mensagem para você hoje, há mais de, eu acho, 3.000, uns 4.000 anos, 3.500, 4.000 anos atrás, através da vida de Moshe. Tá? Através da vida de Moshe. Ele fez isso por amor a ti, que está na despreciação. Ele está querendo te levar de volta para o reino de Deus. Ele até permitiu, ele não te obriga a obedecer, não. E se ele obrigasse, você ia obedecer. Mas ele não te obriga. Ele quer que você vá ao encontro dele por amor a ele. Pare de escutar o príncipe desse mundo e passe a escutar o príncipe da tua criação.
Yeshua HaMashiach, porque nele está a vontade daquele pelo qual o poder veio para tudo surgir sobre a face da criação. A vontade que está no coração do Pai. Esse é o coração que você tem que confiar e não no teu coração. Porque é certo que o teu coração vai te enganar. É certo. Se tu tiveres o bom senso de obedecer a Yahuwah, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje ele te ordena, ele vai fazer tudo o que eu li aqui, do versículo 1 até o versículo 8. Deuteronômio, capítulo 30. Senhor, o Senhor teu Deus, tornar-se-á próspero em todo o teu trabalho das tuas mãos. Os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e a abundância da colheita da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel. A menina, da mesma maneira como se compadecia com a felicidade dos teus pais na antiguidade. Ou seja, você, Israel, é bom. Então obedece o teu rei. Não obedeça o príncipe desse mundo, não. Lembra Yeshua? Yeshua lá em João 14, no versículo 31, ele falou aos apóstolos, ele disse, ó, o príncipe desse mundo está vindo aí. Ele não tem autoridade sobre mim, não. Praticamente ele estava dizendo, ó, ele tem autoridade sobre vocês, porque vocês estão pecando contra Deus. Sobre mim ele não tem, não, porque eu obedeço. Aí ele diz, o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem autoridade sobre mim. Vamos e façamos que o mundo saiba, é primordial que o mundo saiba que eu amo e obedeço os mandamentos do meu Pai. Levantemo-nos e vamos daqui. Fazer o quê? Pregar que Yeshua nunca ensinou a quebrar Shabat, como o cristianismo ensina. Como o cristianismo ensina que por causa do mérito dele, e é verdade, é por causa do mérito dele, Deus nos perdoou. E aí a gente não precisa mais comer ou obedecer a Deus. Porque Jesus cumpriu por mim. Mentira. E o próprio Yeshua fala em Apocalipse 22 que aqueles que amam e praticam essa mentira não entrarão no reino dos céus. Porque o versículo anterior, ele diz assim, bem-aventurado são aqueles que obedecem os mandamentos, porque eles terão direito de comer do fruto da árvore da vida. Esse é o teu rei. O rei que não te apresentaram. Mas o príncipe do mundo, ó, tá aí, ó, a televisão falando dele, a rádio falando, o livro, a música, tudo tá falando do príncipe desse mundo. Tudo voltado para o príncipe desse mundo. O único que prega o teu rei, o príncipe de Yahushua, do reino do eterno, que toda autoridade foi dada a ele, o único que prega isso é a Torá inteira, de Gênesis a Apocalipse. Essa prega o teu rei. O problema é que aqueles que estão servindo ao príncipe do mundo lê e interpreta errado para você. E aí você, por preguiça, por conveniência, não quer fazer aquilo que está escrito. Lembra-te do meu sábado para te santificar. Ou, melhor dizendo, lembra-te do sábado para o santificar. Aí o pessoal vai e guarda o domingo. Porque algum servo do príncipe desse mundo disse a você e você está guardando o domingo. Então tenha muito cuidado com o que você escuta.
Tenha muito cuidado com o que você lê e procurar interpretar da maneira que a Bíblia manda. O que é ser justo? Eles vão dizer a você que é devolver 1 centavo de troco. Mas justo diante do Eterno não é isso, não. Justo diante do Eterno é obedecer os mandamentos. E aí você obedecendo os mandamentos, amando a Deus, você vai dar esse centavo de troco. Você não quer aquilo que não é seu. Essa é a questão. Eles dizem que justo é devolver 1 centavo de troco, e aí eles vão e não praticam a devolução de 1 centavo de troco. Consegue entender? Continuando. Versículo 10. Esse eu gosto muito. Se ouvires a voz de Yahweh, o teu Deus, o teu rei, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, ou seja, não é no livro da lei da Constituição do Brasil de 1989, não. Não é a Constituição dos americanos, não é nenhuma dessas. É este livro da lei, o qual eu estou lendo agora. Este livro, caso te converta dos teus maus caminhos e volte ao Senhor, se tu se converter dos teus maus caminhos e voltar para o Senhor, com todo o teu amor do coração e vontade da tua alma, porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, que é o que muitos falam com a própria boca, dizendo que sim, é impossível. Por quê? Porque ouviram dentro da igreja, muitos anos, que é impossível obedecer a Deus, cumprir o mandamento. Só Jesus conseguiu. Sabe para quê? Para tornar ele um Deus. E aí você é um ser humano. Então, essa é a questão. O que eles não te falam é a verdade. A verdade é, todos nós pecamos. Mas Deus está nos dando uma oportunidade de fazer o que é correto. Assim como Adão, quando tinha 1 segundo de vida, ele já era uma idade adulta, lá seus 27, 30 anos, você se batizou no nome de Yeshua, um adulto formado, e escolheu o caminho correto. Agora, você pode sim obedecer a Deus. Quando você era criança, assim como eu fui batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, bebezinho. Qual é a escolha que eu tinha? Mas o Eterno deu a oportunidade. Eu fui dedicado à Trindade. E eu fui crescendo, errando. E aí chegou meus 40 anos de idade, semelhante a Moisés, e o Eterno me chamou e me deu a oportunidade. E aí sim, eu escolher o rei que eu quero. Não é escolherem para mim, não. Eu vi as minhas obras do passado, eu vi o que deu certo e deu errado. Quando você tiver a idade de 12 anos e souber a diferença do que é certo e errado, ou seja, quando você se batizou para o Eterno, você tinha 12 anos de idade. Faz quantos anos que você se batizou? Tu estás com 13, 14 anos? 15? 20 anos? Já era um homem adulto igual a Adão. E aí você tem a oportunidade, graças a Yeshua ter carregado todos os pecados que você não escolheu e ao mesmo tempo cometeu do passado, ele te deu a oportunidade de agora, você sabendo a diferença entre o bem e o mal, você escolher fazer o bem. E é isso que a igreja não te fala. Não é a questão de ter pecado, é a questão de escolher fazer o que é correto, mas não diante dos olhos dos homens, diante dos olhos do Eterno. Ezequiel, lá você vai ver, 18. Eu não tenho prazer na morte do iníquo. Para mim, seria muito melhor ele abandonar suas práticas e fazer o que é correto. É certo que viverá. Porque Yeshua está aí para cada um de vocês. A segunda chance, a oportunidade. Se a pessoa é católica e tem uma visão católica, nós já estamos no purgatório. Esse mundo aqui já é o purgatório. Já é a tua segunda chance já.
né? E Yeshua é a tua segunda chance. Então acorde, enquanto tempo tem. Porque o príncipe desse mundo mandou dizer. Vá lá e vote. Seu rei mandou dizer, né? Claro, se você for lá e fazer o que ele mandou. Ok? Versículo 11. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti. Tampouco estará fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes, para que possa questionar. Quem subiria para nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática? Ou seja, é ouvir e botar em prática. Não é só ouvir, não. Paulo diz, justos são aqueles que ouvem e praticam a palavra. O próprio Paulo faz uma comparação disso aqui, né? Deuteronômio 30, Moisés está falando, ó, quem é que vai no céu pegar o mandamento e trazer para ministrar a nós, para a gente aprender e praticar, né? Paulo vai e faz um midrash com Yeshua. Quem é que vai lá em cima e traz Yeshua para a gente praticar e ser igual a Yeshua? Olha que interessante, né? Ou seja, Paulo, assim como João, assim como Tiago, assim como Pedro, sempre relaciona Yeshua, compara, sinônimos. Yeshua e os mandamentos de Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque quem deu cada mandamento de Deus a Moisés foi Yeshua, o anjo que o Eterno enviou à frente de Israel, o teu rei. E ele mandou dizer o quê? Olha aqui Moisés falando. Ele não está nas regiões celestiais, o teu rei, né? Para que possas questionar quem subiria por nós até o céu, para trazê-lo e ministrá-los a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Colocar em prática quem? Yeshua. Lembra que Yeshua diz, mas Yeshua está à direita do Pai, como é que tu diz que ele não está nas regiões celestiais? Ele disse, onde estiver mais de um falando em meu nome, ali eu estarei. Ela está ao teu alcance. Tanto a Torá quanto Yeshua, porque eles são a mesma coisa. A Torá do Eterno, o que Moisés escreveu, é a biografia de Yeshua. Quando você rejeita Moisés, você está rejeitando o próprio Yeshua. Essa é a questão. Quem narrou tudo que está escrito a Moisés? Elohim. Muitos pensam que é Yud Rei Vav Rei. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes, né? Você vê que o Eterno lá, Moisés, está no monte, e ele diz, deixa eu ver a tua face. Ele diz, ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Porém, eu vou colocar a mão e você vai ver a minha retaguarda. E, ou seja, Yeshua, né? Ali, você vai ver. E ele diz a Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu fosse, Moisés está falando com Yud Rei Vav Rei, se eu fosse, certamente vocês morreriam. Mas eu enviarei um anjo à frente de vocês, e a ele vocês têm que obedecer. Se não obedecer, vocês vão morrer. Olha que interessante, né? Também não está além do mar, de modo que fique alegando. Quem atravessará o mar por nós, para fazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Sejam imitadores do nosso Senhor Jesus, assim como eu sou. Lembre-se, Paulo, quando foi pego e amarrado, que foi levado para Roma, ele disse, eu não peco em nada contra a lei dos israelitas. Ele cumpre toda a lei israelita. Inclusive, ele cumpria também a farisaica. Só que ele disse o seguinte, tu não vai ser salvo por cumprir a lei dos fariseus, a halahá humana, não. Tu vai ser salvo por obedecer os mandamentos de Deus. Só que entenda, muitos vão dizer aí, você está dizendo que não tem que obedecer os reis, mas os salmos diz que a gente tem que obedecer toda a autoridade. Presta atenção, há uma diferença de você estar sob a autoridade de um rei e você escolher aquele rei para ti. Porque muitos reis são levantados maus porque o povo é mau, desobediente. O coração do povo é
a consequência do rei é o coração do povo. Daniel estava na Babilônia, mas ele torcia, ele escolheu, ele voltou em Nabucodonosor para ser rei dele? Não. Mas ele obedecia. Tudo que não fosse contra o mandamento de Deus. Ele estava lá, subjugado pelo imperador Nabucodonosor, mas ele não fazia parte dos babilônicos. Ele estava na Babilônia, mas ele não era babilônico. Ele não praticava o que os babilônicos praticavam. Vocês têm que verdadeiramente se tornar Israel. Quando vocês se tornarem Israel, vocês serão israelitas que estão residindo cativos no Brasil. Isso não quer dizer que você tem que ter as obras dos brasileiros. Porque nem toda obra de brasileiro agrada a Deus, não. É só ver o exemplo, o Carnaval, o São João. Será que isso agrada ao Eterno? Será que Daniel, na Babilônia, iria para o Carnaval, ou iria para o São João, ou para o Natal? Então você está subjugado a uma autoridade, não quer dizer que você faz parte do povo dele. É isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Versículo 14, Deuteronômio 30. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca, no teu coração. Por isso, poderá obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Ele está falando de quê? Eu preciso lembrar, eu vou lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem. Versículo 10. Se obedeceres à voz do teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, caso te convertas dos teus maus caminhos e volte para o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e vontade de alma, porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Então não minta para si mesmo dizendo que não consegue obedecer a Deus. É questão de escolha. É questão de você usar o presente, o maior presente que o Eterno te deu, né? Após a vida, que é o arbítrio. Tá? Escolha o arbítrio que o Eterno te deu para fazer a vontade que Deus te criou e te deu esse arbítrio. Versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, eterna, perpétua. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade eterna, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Porquanto hoje te ordeno que ames a Yahweh, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os decretos e ordenanças e mandamentos. Olha que interessante. Tem muitos desses textos, eles colocam Eita, eu esqueci agora. A letra I. A letra I é... Como é? Eita, no português. Ô, rapaz. É conexão de adição, Carol. Como é que chama? Advérbio de... Adição. Advérbio de adição, né? E mais. É isso mesmo. Advérbio de adição. Vê só. Eu pedi aqui os universitários, né? Eu lembrei, mas ainda assim confirmei. Aqui, 16. Porquanto, hoje ordeno que ames a Yahweh, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos. Aí eles colocam I, porque fica parecendo que é para andar no caminho ou obedecer o mandamento e obedecer o mandamento. Esse I confunde, mas se a gente tirar o I, que no hebraico não tem esse I, tá? Fica andando em seus santos caminhos, guardando todos os mandamentos, decretos e ordenanças. Aí você vê que caminho, mandamento, decreto e ordenança é a mesma coisa. Caminho é halahá em hebraico. Lembra?
O que é que halahá? Lembra o quê? Lembra os judeus dizendo, tem a halahá oral e a halahá escrita, né? A instrução escrita, que é a Torá, né? O texto da Bíblia, e a halahá oral, que passa de pai para filho. Mas você vê a palavra de Deus lá no Salmo diz o quê? Maldito o homem que confia no homem, e bendito aquele que confia em Deus. E você vê muitas vezes textos dizendo assim, as palavras que saem da tua boca com relação ao eterno. Então, você tem que seguir a halahá, o caminho que saiu da boca do eterno. Não essa historinha, né? Aí, porque você vai ver halahás que diz o seguinte, que tem que comer a carne meia crua, né? Fica escorrendo um pouquinho de sangue, porque aí o corpo absorve aquela proteína melhor, isso e aquilo. Halahá humana. O judaísmo aplica isso. E aí, vai comer carne crua com sangue? Quando o Eterno diz que é proibido isso, está no Talmud. Ele diz que isso é instrução de pai para filho. Quando o ser humano em si não é nem para estar comendo carne. Você vai ver lá em Gênesis, o alimento que ele nos deu é fruto com semente. Isso será alimento para ti. Né? Aí o outro vem e diz que você pode comer carne crua para sair o sangue e tudo, e você vê que o próprio Eterno manda colocar no fogo, para o fogo consumir todo o sangue, a gordura, né? E fica só a carne, aquela carne bem assada, né? Ele manda esperar cair tudo, e isso sobe com um aroma agradável. Imagina comer carne crua. Halahá humana, instrução humana. Então tenham cuidado, tá? Judaísmo. Eu estava onde? Decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomá-los posse dela. Certo? Lá em João 5,3 fala, né, que menciona essa questão aqui, que o mandamento não é difícil para ti, não está longe. Lá João fala, eu vou até ver aqui, João, porque eu estou falando de Deuteronômio 30, e às vezes a pessoa vê isso em João e pensa que é Novo Testamento, mas João está tirando de onde isso? De onde João tirou, né? Aí é a pergunta que ninguém quer responder, porque senão vai fazer o pessoal ir lá para Deuteronômio, vai ver João, Yeshua, Paulo, só citando o Torá, só citando os mandamentos. Olha aqui, ó. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, obedecendo os seus mandamentos, porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, né? O Eterno, aqui na Deuteronômio, através de Moshe, fala o quê? Que o mandamento, ó, ele fala, porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti. João chama de não é penoso. De onde João está tirando isso? Deuteronômio. É o mesmo assunto com outras palavras, para ficar fácil de você compreender. Ok? Continuando. 17. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, e o que é se prostrar diante de outros deuses, do príncipe do mundo? O que é servir a esses deuses? O que é idolatrar? É você não obedecer o mandamento de Deus. Quando você não obedece o mandamento de Deus, você está obedecendo o mandamento de alguém sobre a face da terra. Tu está obedecendo os teus mandamentos, o mandamento de outra pessoa, o mandamento de uma nação, o mandamento de... Você vê que o próprio Stalin diz que o Estado tem que ser um Deus. O pai da política moderna hoje, desse liberalismo, ele diz que o Estado tem que ser como um Deus. Ou seja, o Estado é um Deus que cria leis e você obedece. É esse o príncipe que você está obedecendo. Esse é o rei que está mandando na sua vida. Se você for lá domingo. Entendeu? O Deus Estado. Porque entra um, sai outro, entra ser humano, sai ser humano, e o Estado continua lá, firme e forte, cobrando o imposto de você e com as leis te obrigando a obedecê-las. Ok? Então quem é o Deus de fato? Veja só. O Eterno colocou Saul, e as leis era a de Deus.
Saiu Saul, entrou Davi. Mudou a lei? Né? Então, entra um aí, que é de esquerda, entra outro que é de direita, aí depois entra outro de esquerda, outro de direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, mas a lei do Brasil continua mandando na tua vida. E é esse Deus que tu tá escolhendo para governar a tua vida, o príncipe desse mundo, através da, no Brasil, democracia, na Inglaterra, parlamentarismo democrático, né? Ou seja, lá, Coreia do Norte, ditadura. Ou seja, são vários nomes para a mesma coisa. Você escolhe qualquer um colocar a lei na tua vida para você obedecer, menos o Deus de Israel. Essa é a tradução, a legenda que ninguém bota. Ok? Continuando. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, prostrares em culto diante de outros deuses ou ditaduras, pessoas, religiões, governo, Estado, e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis o vosso dia sobre a face da terra, em que, ao atravessar o Jordão, está adentrando nela para tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha diante de vós, de que apresentarei claramente diante de vós os caminhos que diante de vós apresentei diante de vós os caminhos da vida, para que vivas plenamente, vós e as vossa descendência, andando em Yahweh, o teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-se a ti, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Assim poderás habitar sobre o solo que Yahweh jurar dar aos teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Moisés, hoje, o Eterno, através da vida de Yeshua, através da vida de Moisés, através da minha vida hoje, falou. E ele evocou aqui, ó, o céu e a terra como testemunha, que apresentei claramente diante de vós o caminho da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. Vocês ouviram. Está dito. Palavras do Eterno de Israel, tá? Que o Eterno nos ajude a termos misericórdia de nossas próprias vidas, né? Sermos misericordiosos com nós mesmos e escolhermos a vida e passarmos a obedecer àquele que manda de verdade, ou pela Torá. E Yeshua HaMashiach, o rei, mandou dizer. E aí? Quem vai obedecer o rei? Quem não obedece o rei, está obedecendo o rei, o príncipe do mundo. Automaticamente, quando você não obedece às palavras do rei, que o Deus dele deu a ele para nos passar, você está obedecendo qualquer um sobre a face da terra, menos o rei de Israel. Então, tenha um juízo. Muito cuidado com o domingo, viu? Porque a Arapuca está armada, né? Você vê, o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que tu nos dás hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair na tentação do adversário. Cuidado com a tentação do adversário domingo, porque muitos vão vir aí com conversa bonitinha, viu? Tem até rabinos, eu coloquei no grupo aí, rabinos vereadores agora. Olha o discernimento que o judaísmo está trazendo sobre a vida dessas pessoas. Rabinos saindo candidato a vereador. É a mesma coisa de pastores saindo candidato a
tudo que é coisa no Brasil. E aí você vê os representantes, os pastores representantes lá em Brasília, é só você ver a ceboseira que eles fizeram lá. Cuidado. Que este povo diz que tem discernimento, lê, entende o que Deus está falando, mas as ações dele demonstram que não. Muito cuidado. Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção e guarde todos os irmãos em nome de Yahoshua Hamashia e Yahô que salva. Amém. Shalom, irmãos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, amém. Se não, eu dou por encerrada a palavra de hoje. Amém. Então, escuta, ó Israel. Yahua é o teu rei, e Yahua é apenas um. Ouve, ó Beit Aleftav, Yahua é o teu Elohim, o teu juiz, e Yahua é apenas um. Ouve, ó povo de Yahua, e Yahua é o teu poderoso, o único e verdadeiro. Então ama o teu Elohim Yahua, ouvindo a voz dele, te convertendo dos teus maus caminhos, obedecendo os mandamentos, estatutos, juízo, ordenância, tudo que está descrito no livro da lei que ele deu ao servo dele, Moisés, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser, e como disse o nosso Mashiach, com todo o entendimento que vem da tua alma. Ensina isso aos teus filhos em todas as gerações. Quando tu te levantares, quando acordares, quando fores para a rua, quando voltar para casa, quando tu fores dormir. Em nome de Yahoshua Hamashia. Amém, amém e amém. Shalom. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.